Hoje eu trago para vocês aqui um assunto muito interessante, tá? Por quê? Porque na verdade é um assunto, é um múltiplo assunto, né? Muita gente já tinha me pedido isso daí, né? Me mandaram e-mail e tal, para eu falar sobre Gateway LoRa, que não é uma novidade, eu já falei sobre Gateway LoRa, mas dessa vez eu estou falando sobre Gateway LoRa e junto multi-client. Lá no clube de membros tem também um exemplo de multi-client, tá? Que é diferente desse exemplo aqui. Esse exemplo ele está integrado no Gateway, tá? E eu fiz algumas modificações nele, tá? Mas eu vou explicar tudo aqui, tá? E eu lembro até o título de um livro, né? Que eu li há muito tempo. Tudo que é sólido desmancha no ar. E por que eu estou lembrando desse título? Porque esse assunto aqui, ele dá a impressão de ser isso, né? É uma coisa densa, porém colocado numa simplicidade. Então é um exemplo simples, mas de uma situação densa. Quer ver? É assim, ó. Eu tenho aqui o aplicativo, o App Fernando K, que muita gente, quem não conhece, assiste esse vídeo aqui, ó, falando do App Fernando K. O que é isso aí? É um aplicativo para você não ter que toda vez ficar desenvolvendo o lado do aplicativo móvel, né? E aí ele conversa com o gateway, e esse gateway, por sua vez, você fala assim, ó, liga a luz da sala. Imagina que ele está ligado por LoRa, rádio LoRa. Ele vem até aqui e ele sabe que é esse relé. Ativa uma bomba d'água, ela está a 3 km de distância. E ele vai saber que é esse aqui. Por quê? Porque ele roteia. E lembre de uma coisa, que o LoRa, eu testei, e comigo aqui no meu teste ele chegou a 6,5 km. O pessoal da Realtek, quando me vendeu esse LoRa, falaram assim, ó, a gente diz que ele chega a 3,7, vai depender muito da tua região, de interferência que você possa ter aí ou não, topologia do terreno, né? E ele vai longe. Então, assim, daqui para cá são longas distâncias e desse para esse aqui é Wi-Fi. Então eu fiz esse diagrama porque senão só o código-fonte não ia ficar muito nítido para você, tá? Eu até coloquei no título, né? Automação com LoRa e a Fernando K, e é usando o S32 LoRa. Ele tem essa arquitetura multi-client aqui, né? De um server pode mandar para vários clients, né? E ele também, além de ele ser o servidor nó, né, dessa rede client, ele também é o gateway, porque ele comunica com o aplicativo o App Fernando K. Detalhe que você pode ter outro App Fernando K aqui, outro App Fernando K, tudo mandando para esse cara, tudo mandando para ele, tá? Vamos lá, vamos parar de falar, vamos trabalhar, né? Vamos andando aí. Então, eu já falei lá na primeira tela, né? As coisas que eu estou utilizando. O exemplo aqui, o mínimo talvez que você tivesse que ter de S32 LoRa seriam o gateway e um client ou 2 clients, se você quiser testar essa questão do multi-client, né? Então, assim, basicamente um relézinho, né? Eu não vou fazer, gente, uma demo nesse exemplo aqui de tão simples que é. E o importante aqui, né, você vê eu apertar o botão, já fiz isso 500 mil vezes nos outros vídeos, né? Bom, pessoal, sempre eu deixo o link onde eu compro os componentes, onde eu indico algum equipamento para a sua bancada, né? Enfim, e fica ali no meu canal. Eu sempre indico o Fórum Fernando K, porque eu gostaria, né? Eu gosto de estimular sempre vocês trocando ideia e um ajudando o outro, né? E sempre entrem no meu Instagram, no meu Telegram. Faz tempo que eu não olho meu Telegram, né? Mas de vez em quando eu vou passar por lá, tá? Prometo.
E eu pensei que eu fosse ficar em casa, que eu fosse trabalhar menos. Acho que eu estou trabalhando muito mais agora que eu estou aqui em casa, né? Estou gravando aqui de casa, no isolamento, né? Então, pessoal, a montagem do nó, ela é bem simplesinha. Eu só coloquei o modo de relé para você ter algo para ligar e desligar, né? Sempre no ESP32 LoRa aqui, tá? Gente, bibliotecas, tá? A forma como a gente instala o ESP32, né? E por consequência o LoRa, o ESP LoRa, ela vem mudando ao longo do tempo. Olha, as primeiras vezes que eu instalei o ESP32 era sofrível, era um negócio na mão, tinha que instalar Python, tinha que chamar comando em linha de comando, e é muito chato isso, né? Eu não gosto de complicar a vida do usuário, do aluno não, sabe? Eu gosto de que o cara instala um programa e tá tudo ali, sabe? Bom, o que acontece? Depois de um tempo, o próprio pessoal da Realtek e o próprio pessoal lá da Espressif, no caso aqui é a Realtek, mas o pessoal da Espressif que fabrica o chip, eles mesmos foram para cima do Arduino IDE e falaram assim, cara, esse negócio aqui é a coisa mais fácil de usar, vamos ajudar esse povo. Então eles próprios criaram as libs aqui. Então você vem aqui no gerenciador de biblioteca e vem no Realtek, né? Digita Realtek aqui, pá, vai aparecer, aí vai aparecer da própria Realtek, ó, Realtek ESP32 DevBoards. Você vem e instala essa lib, tá? Simples, cara. É um negócio muito legal que tenha acontecido isso, né? Uma outra biblioteca muito importante também, que eu vou, é curioso, eu comecei a usar essa lib aí meio por causa da rede mesh, e depois eu gostei dela. Eu falei, quer saber, eu vou usar esse negócio aqui, a Task Scheduler, né? Ela é uma, vamos dizer assim, é uma outra maneira de você gerar multitarefa, né? Diferentemente do FreeRTOS, tá? Então é uma opção FreeRTOS e eu estou começando a achar mais simples que o FreeRTOS para explicar para vocês, tá? E de repente eu percebendo que dá para usar ela em muitas situações, vou utilizar, tá? Quem sabe até colocar no curso. Bom, aí é o seguinte, pessoal, na hora de você compilar, você tem que escolher a placa correta, né? E aí você vai escolher a opção Realtek Wi-Fi LoRa 32, certo? E isso tem dado até um trabalho para mim, essas mudanças que eles fazem na instalação, na lib, porque muito do que eu tinha feito no livro eu tenho que mudar. Às vezes, função que eles mudaram, chamada. Eu sou contra isso, mas fazer o quê? As coisas também tem que melhorar, né? Entendeu? Então, às vezes, eu acho assim que lib é um negócio muito perigoso de você mexer. Se você vai mudar uma lib, você tem que ter muita certeza que você precisa mudar mesmo, porque você derruba um monte de gente que está usando aquele negócio, né? Código Gateway, né? Então nós temos aí basicamente dois código-fonte aqui, tá? E em algumas partes do código-fonte eu vou passar meio batidão. Por exemplo, a app Fernando K já tem um vídeo que eu explico lá como é que eu faço o multi-client do lado do app. Então não vou falar de novo isso, né? As partes principais eu vou tentar cercar para que não fique um vídeo assim de 1 hora. Se não me engano, outro dia eu gravei lá no Clube de Membro um vídeo de 1 hora. Né? Não, 1h20. Tem um vídeo lá de LoRa que eu ensino como é que o LoRa propaga, né, no ar. Rapaz, aquele vídeo deu 1h20, né? Então você vê, o cara tem que gostar muito de mim, né? Para aguentar 1h20, né? Pensou? Inicialização da serial, que é o gateway, tá? Então, vamos lá. O celular manda um sinal para o primeiro, né, comunica com quem? Com o primeiro o ESP LoRa, que por sinal comunica com os outros LoRa. Então esse cara aqui, eu estou chamando ele de gateway e também é o servidor LoRa, tá? Eu estou colocando esse cara como um papel do servidor. Coloca o ID em maiúsculo, você sabe, né? Para não dar confusão nos comandos lá, eu sempre ponho o to-upper, né? Coloca o pino do relé como saída, inicializa a lib Realtek, configura display. Você percebe que se você for em um monte de vídeo meu, você vai seguir esse passo.
Quando você olha a primeira vez, você fala, quando tem que fazer 500 mil coisas. Não, você vai ver que sempre esse negócio se repete. Ativa o recebimento de pacotes LoRa, inicializa o server, tem que começar, né? Desliga o relé, inicializa o agendador de tarefas, no caso do scheduler lá, né? E depois eu tento ler pacote. E aqui é o seguinte, chegou algum pacote? Se sim, eu informo o app e volto para cá. Se não, né? Não faço nada, tá? Então o que acontece? Senão eu tento ler o pacote que não faço nada, eu volto lá. Bom, aí ele tem uma segunda parte. Essa segunda parte aqui é do Web Fernando K, né? Task New Client. Eu espero 100 milissegundos e eu verifico, tem um novo cliente? Sim, coloco na rede de clientes conectados. Se não tiver, volto para lá, certo? Então, basicamente, faz isso só, essa task. Mas é uma task importante. Task Handle Clients, que o nome está falando Handle Clients, né? Esse nome é manipulador de clientes. O que eu faço? Aqui, ó, espero 100 milissegundos, removo os clientes desconectados, porque você imagina o seguinte, tem 3 celulares conectados lá. Nesse cara, pode. Aí, um cara some da rede, ou ele sai de carro e sai fora da rede local e ele vai desaparecer daqui. E você tem que ficar gerenciando esse negócio, entendeu? Aí um detalhe. Eu estou preparando, vou soltar lá no clube de membro, eu estou pensando nisso, em facilitar a vida do pessoal, em colocar uma lib aqui que já faça isso automático, entendeu? Mas não é porque existe a lib que você não tenha que entender o mecanismo de gerenciar clientes, entendeu? E eu tô falando aqui, não é nem o cliente LoRa, é o cliente Wi-Fi, tá? Vários clientes Wi-Fi, tem tanta coisa para falar, né? Tem que falar de HTTPS ainda, aff Maria. É coisa. E aí é o seguinte, então eu removo o cliente, verifico a lista de clientes. O cliente enviou algo? Se sim, eu faço a leitura do cliente que enviou. Por que do cliente que enviou? Porque eu posso ter 2 apps, 3 apps. E se os caras mandarem? Eu tenho que saber quem é o cara e que comando que esse cara está me mandando, entendeu? Aí eu vejo aqui, né? Beleza, fez a leitura, enviou. Eu passo para cá. A mensagem é para esse ESP? Se sim, muda o estado do relé. Né? E aí envia a informação para o app, porque eu falo para o app assim, fulano, eu consegui. Lembra que lá no app assim aparece o comando OK? Se eu dou o comando do relay, ele vai lá, relay OK. Então ele sempre recebe um OK, tá? Aqui eu envio pacotes, pacote LoRa para avisar os outros ESP. No caso aqui eu falei, beleza. A mensagem, então, se não é para, porque veja, aqui é o seguinte, o que eu estou colocando aqui? Que o próprio gateway pode ligar coisas também, tá? Por que não, né? E se quiser ligar uma coisa perto do gateway, eu vou ter que instalar outro ESP lá? Não, deixa ele ativar também, tem um monte de portinha livre lá, né? Vai desperdiçar um LoRa por quê, né? Então é o seguinte, agora o código do gateway, né? Vamos lá. Aqui, pessoal, é o seguinte, sempre, né? Código bem comentado, sempre eu deixo comentadinho aqui em verde, né? Que eu inclusive, no meu curso que eu estou preparando, eu fiz o seguinte, eu criei uma versão de Arduino IDE, uma versão de cor de um Arduino IDE Portable, ele está agora com eu acho que está com 2.6 GB, mas eu vou compactar ele, vai dar uns 800 MB, e eu vou deixar na nuvem para os alunos do curso baixarem. E ele tem essa cor mais ou menos aqui, né? Realtek.h, Task Scheduler, né? Que é a lib de multitarefa, Vector, Wi-Fi.h. Pessoal, aqui eu usei 433, mas vocês sabem, né? No Brasil, né? Acho que é Portugal que é 433. Lá na Europa é muito 433, país lá, né? Itália, aqueles lugares. O Brasil é 915, tá? Então aqui onde está 433 E6, né? Vezes 10 elevado a sexta, você vai colocar 915, porque provavelmente você comprou um ESP LoRa 915. Eu tinha esse 433 aqui,
testei com o 433, né? Eu tenho um vídeo que fala sobre frequência, tá? Põe um vídeo aqui que eu falo das frequências do LoRa. Põe aqui, ó. Tá vendo? Sempre tem um vídeo para eu citar, né? Agora eu tenho de cabeça isso. Gente, o relé coloquei no pino 13. Sempre, isso aqui é SSID e password da sua rede, da tua rede local. Eu estou usando aqui o port 80. Eu preciso inicializar um objeto server no port 80, né? Que eu coloquei lá. E eu sempre inicializo um vetor de clients, né? Na lib, muito provavelmente vai sumir isso aqui, né? Pessoal, uma coisa que se precisa fazer quando você está utilizando essas funções de task aqui, que você precisa declarar a função. Então, em C, você declara a função com o tipo que ela retorna, no caso nada, void, e task new clients, né? E task handle clients. Não precisa pôr argumento nenhum, ponto e vírgula. Só isso porque o compilador precisa conhecer o nome da função antes dele encontrar a função propriamente dita. Eu sei, parece um negócio, para quem não está acostumado com C, meio etéreo, mas tranquilo, tá? Gente, e aqui a tarefa para verificar uma nova conexão é feita para o aplicativo. Então eu estou declarando aqui, eu estou declarando uma task 1 e uma task 2, entendeu? Eu passo os argumentos, porque esse cara aqui vai ser chamado de 100 em 100 milissegundos, tá? Então, funciona assim, ele é uma forma de gerenciar esse estado. Então, essas funções aqui vão passar a rodar simultaneamente juntamente com o loop, tá? Elas vão ficar forever, por isso que tem task forever, o endereço da função, o scheduler, né? Então, basicamente é isso. E aí, o ID do caso aqui, que é o relé que eu quero ligar, atribuir um light para ele, assim, uma luz. É luz 1. Tudo bem, se você quiser ligar a luz 2, você vai declarando aqui, tá? Você tem o estado. O meu ID pode estar on, o meu ID pode estar off. Gente, tem muitas maneiras de você criar isso aqui, é um protocolozinho, entendeu? É um pequeno protocolo, é um markup desse negócio aqui. Variável para guardar o valor do estado atual do relé, né? Então, assim, é uma flag, né? Falando em programação, o negócio é uma flag. Gente, no setup, primeira coisa que eu faço, lembra que eu falei assim? Poxa, vamos fazer um to uppercase aqui, porque senão no Web Fernando K, o cara pode digitar minúsculo lá, né? Você sabe disso. Então, por isso que eu, de garantia, eu já dou, ou porque você tem linha de comando lá no aplicativo, tá? Depois que você conhecer o aplicativo, você vai ver. Bom, aqui é o seguinte, gente. Pin mode, né? Relay, vírgula output, porque o cara é uma saída. E aqui eu já chamo a função realtek begin, porque eu preciso iniciar esse cara. E lógico, eu não vou entrar no detalhe dos argumentos, até porque alguns vídeos que eu gravei mais antigos de rede LoRa pode já ter que ser atualizado, porque os argumentos foram mudando, né? Setup display, porque o LoRa vem com displayzinho, né? O LoRa.receive, né? Para você, é o método de receive dele, e ele se conecta à rede Wi-Fi. Agora sim, agora eu estou fazendo o setup do Wi-Fi, porque lembre-se que esse cara é um gateway, então ao mesmo tempo que ele conecta o Wi-Fi de um lado, ele está conectando com o LoRa do outro lado, né? No caso que ele está numa posição de servidor. E aí ele faz server.begin port. Que port que é? No caso lá, port 80, né? Verify and set relay state, que eu verifico, né? E seto o estado do relay, traduzindo, né, para o português, né? Isso que é. ID off, puta, todo dia, rapaz, um indiano, mas me escreveu tão mal criado. Rapaz, os indianos costumam ser educados, sabe? E o cara me escreveu, porque ele ficou puto da vida, que eu escrevo o nome da função, né, em inglês, mas ele falou que eu escrevo um monte de rabisco aqui na hora que eu faço comentário. Não falei fazer comentário disso, eu tô gravando para meus
amigo brasileiro aqui, para o meu canal, que aqui no Brasil não vou escrever. Se eu um dia der a veneta e botar em inglês, eu ponho, mas eu tô falando para os brasileiros, para os portugueses. Outro dia me escreveu um angolano, né? Eu não vou falar, eu dou prioridade para o Brasil, tá? Eu dou essa prioridade. Não tenho nada contra. Se eu falasse muito bem inglês, eu falava em inglês. Mas não, eu tô aqui no Brasil, tô falando para os brasileiros, entendeu? Scheduler, né? Ponto start now, ok? Por quê? Aqui ele realmente starta a coisa toda, né? Aqui é o seguinte, void setup display, e aqui o que eu faço? Eu dou o realtek.display com o init lá, porque é o método para eu inicializar, sempre você tem que fazer isso. E também vou dar uma limpada no display, né? Uma limpadinha nele lá. Depois eu pego, modifico o direcionamento do texto, né? Por quê? Porque sempre é a posição que você vai olhar. E você dá porque você tem aquele flip na vertical, você tem flip na horizontal. Depois você pega lá e dá realtek.display, set text, alinhamento, no caso você está alinhando o texto pela esquerda, left, né? Altera a fonte, certo? Depois você exibe no display. O que você vai? Você vai dar um draw string na posição 00, display ok. Certo? Bem detalhado, né? Ah, rapaz, eu acho que eu tenho que acelerar o negócio aqui. Vamos. Setup Wi-Fi. Continuando aqui, ó. Conectando, né? Porque essa aqui é aquela funçãozinha. Conectando, putz, isso aqui eu já fiz. Gente, quantas vezes que eu já fiz a função no meu canal? Juro por Deus, eu acho que eu já fiz mais de 50 vezes. Ah, mas como que eu sei? Ah, parece que eu tô chegando... Eu tenho, sim, é que eu tenho uns vídeos que são somente... que são não listados. Mas eu contei outro dia, eu vi lá, tem mais de 280 vídeos. E eu sei, eu já usei isso mais de 50 vezes, tá? Aí eu vou passar aqui, vai. Ó, chegou aqui, né? É porque conectou a rede, então mostramos, vamos subir aqui. Ó, mostramos o monitor serial e temos aqui um feedback. Então, conectou, né? Aí, my IP, eu pego e pego o meu IP local. Eu gosto de fazer isso. Eu sempre gosto de ter um displayzinho. Rapaz, como eu gosto de display. Adoro display demais. Ó, serial.print, né? Porque é o seguinte, eu sou professor, eu tenho que ser didático. E se não tem coisa melhor, né, do que você ter um displayzinho lá, que você já está mostrando tudo, o cara está aprendendo ali, né, você facilita a vida dele, né. Agora, depois não, você faz o seu produto, às vezes um display vai custar caro, né, então você não vai colocar. Refresh display, né, só para você, então, exibir lá. Aí tem um refresh display aqui, tá, né, vamos passar batidos aqui, display, vai, gente. Display. Task New Client. Task New Client. Isso aqui já é do App Fernando K. Então aconselho, pega esse vídeo aqui, ó, onde eu explico lá, Fernando K, a função igualzinha. Vamos passar batido, senão o negócio vai ficar 3 horas de vídeo aqui, vocês não vão aguentar. Mesma coisa, Fernando K, o Handle Clients, né? Aqui também, vamos lá passando. Handle Comment. Gente, aqui o Handle Comment também, lá no Fernando K também tem, né? Simplesmente que eu estou verificando aqui, faço um uppercase, né? Porque, na verdade, o que vai fazer isso aqui? Ele vai ver que comando que comando chegou lá do app, entendeu? É basicamente isso aí. Vamos andando aqui também, que é igual. Essa função, ela é importante para você ver, porque assim... É depois onde toda a ação ali do App Fernando K deságua, né? Por quê? Que ele vai verificar lá, ele vai, chegou um on, chegou um off. Ora, ele pega, vocês viram, Digital Write é o que seta o pino lá do ESP, né? Do Arduino, do ESP. Então ele vai lá no relay e ele vai fazer o seguinte. Esse estado corrente é on, porque isso daqui é um if, tá? Isso aqui é um if, tem else, tá? O estado corrente é on, se for, eu ponho low, se não, eu ponho high. Aí eles vão perguntar, Fernando, por que é invertido? Porque se a condição é verdadeira, eu ponho low. Porque no módulozinho do relé, ele tem um optocoplador, e o opto, ele tem esse péssimo hábito que ele inverte. Tudo bem, se você quiser mudar lá no relé, botar no
normalmente aberto, normalmente fechado, também inverte, entendeu? Mas eu faço aqui, né? Porque você tem que saber para que você está usando lá. Então, basicamente, essa função é isso. Aí, tudo bem. Ela tem também do Fernando K, função que envia mensagem para todos os apps conectados. Mesma coisa, já falei lá. Gente, loop, né? O loop é pequenininho, por quê, né? Já tem um monte de cara lá de task, né? Ó, string packet, eu faço a leitura do pacote, né? Se uma mensagem chegou, né? Aqui, ó, se uma mensagem chegou, as mensagens enviadas dos outros apps são apenas de feedback. Então, enviamos a mensagem como confirmação para os aplicativos conectados, né? Que você lembra que eu falei que tem que confirmar. Então, send to clients o pacote. E aí, o que eu faço no final do loop, né? Porque eu tenho que mandar executar o scheduler, que é o scheduler é aquele cara lá que tem as tasks, certo? Esse negócio, gente, do scheduler e da multitasking, ele é sim um assunto de suma importância, tá? Então, eu até falei na aula de rede mesh, eu falei assim, quer saber? Eu vou gravar um vídeo só falando desse cara, detalhando ele, colocando as funções principais, de tanto que ele é importante. E detalhe, isso aqui tá, não roda só no ESP, não, isso aqui roda nos Arduinos, tá? De maneira geral, e é importantíssimo esse negócio. Faz leitura de um pacote, né, que chegou, aí eu faço aqui esse lora.parsePacket, né, que em computação, gente, tem uma palavrinha importante que chama parse. Quem faz ciência da computação, estuda compiladores, né, sabe o que é um parser, né? Que é alguém que pega as fatias do negócio que está chegando, tá? E no caso de compilador de tokens, né, que não cabe aqui a gente falar. Mas assim, for int, e eu faço um for, tamanho do pacote, packet size, e vou concatenando ele. Porque o que acontece quando você lê o LoRa? Você lê sim, você lê byte a byte. O que é um char, gente? Char é um byte, tá? Então, e depois eu vou e dou o return packet, né? Ou eu retorno o pacote, né? Agora, a gente vai falar do código do receivers. Na verdade, os receivers aqui, eles são os ESP32 LoRa, tá? Então, vamos lá. Bom, aí ele tem sim, né? Ele tem um fluxograma mais simples, já que ele não é bridge, bridge, né? Não é bridge, gateway, né? Ele não é gateway, então ele não precisa ficar se preocupando com o que o aplicativo vai fazer, não vai fazer, né? Então vamos lá, vamos rapidinho nesse cara aqui. Ele é mais simples. Inicialização da serial, coloca to upper, né? Os maiúsculos lá, coloca tudo em maiúsculo. Coloca o pin do relé como saída, inicializa libRealTech, configura display, tá vendo? Ó? Esse aqui, meu, é aquele parangolé que você tem que fazer quando você tá mexendo com um microcontrolador, com uma coisa mais básica. Mas tem um detalhe que eu tenho que falar aqui para vocês. Gente, vocês não sabem o que era inicialização há 15 anos atrás, entendeu? Antes do Arduino. Vocês não sabem, era de sofrer, viu? Desliga relé. E aqui é o seguinte, ele tenta ler o pacote. A mensagem chegou? Se a mensagem chegou, ele vem lá e ele fala assim, a mensagem é para alterar o relé desse ESP aqui, desse cara, né? Porque já que cada ESP pode ter vários relés, né? Então ele pergunta, se sim, ele modifica o estado do relé, manda confirmação através de um pacote LoRa, porque depois lá, quando ele manda essa confirmação, ainda o gateway pega e manda para o app Fernando K a continuação, entendeu? Por isso que eu falei que esse exemplo aqui, embora simples, ele é denso. Eu não quis falar complexo, porque não é complexo, gente. Complexo é um negócio muito mais acima disso, tá? Muito, muito, muito mais complexo que isso aqui. Então isso aqui não é complexo, ele é detalhado, vamos dizer assim, detalhado. Mas você vê que com o fluxograma dá para entender perfeitamente, não é verdade? Né? Então,
é o seguinte, e aí, tudo bem, se a mensagem não chegou, ele vai lá e tenta ler de novo. E se a mensagem não é para ele também tenta ler de novo, entendeu? Então se ele só pega a mensagem, se a mensagem é para ele. É aquela lógica do multi-client, é isso daí, né? Tem muita rede que é baseada nesse negócio, né? Vamos lá no código dele? Bom, gente, aí é mais simplesinho, né? Porque eu tenho é um nó da rede client LoRa. Lembrando, né? 915, Brasil. Tudo bem, você está na Europa aí, eu tenho, viu? Tem bastante seguidor, eu não sabia disso. É brasileiro, rapaz, que trabalha na Itália. Tem um outro brasileiro lá que trabalha na Austrália. Então, assim, tem as frequências, né? Então, aqui no meu canal, antes eu pensei que só ia usar 915, mas depois não, eu vi que os caras estão morando em outros lugares, então é óbvio, aí ele vai usar a frequência de lá, né? Mas no Brasil, 915. Tem um detalhe, depois eu tenho inclusive um vídeo em que eu explico que o LoRa funciona em outras frequências, por software, né? Sabe? É bacana, é bem flexível o negócio. Bom, aqui, gente, é o ID de estado DCESP, certo? DCESP, não, eu sei. Ó, gente, isso aqui, ele é um exemplo didático. É lógico que eu poderia, ao invés de deixar dentro do código compilado, colocar esse cara num JSON, entendeu? Então, tem muita maneira de fazer, mas eu não posso, num exemplo didático, criar uma complexidade, porque senão fica ali 300 linhas antes do programa da lógica pura mesmo começar. Então, eu não posso fazer isso num exemplo, né? Então, eu sei que vai ter gente de todo nível assistindo o vídeo, mas eu preciso tentar me pautar pelo aquilo que seria o mais basal para levar ao entendimento. Variável, né? Para guardar o valor do estado, que é um flag, né? Simplesmente é uma flag, né? E lembra lá no fluxo eu falo, né? Põe tudo maiúsculo. E aqui eu faço o pin mode do relé, eu chamo o método lá begin da Realtek, eu faço setup display, LoRa receive, e depois eu faço verify, aquela função lá, né, que tá tudo concatenado aqui, verify and set relay state, né, ID off, né, coloca o estado do relé como sendo desligado, tá até escritinho aí para que você não esqueça, né. E aí, inicializo o display, setup display, eu uso o método. Gente, aqui, né, vamos pular tudo, isso aqui tudo é tela, né, tudo leu é aquilo que faz, né, não tem nem lógica, é bem simplesinho isso. E aí, verify and set, a própria função mesmo. E lembra que eu estava comentando assim, que é aqui que o negócio realmente muda de estado, né? Que eu expliquei lá essa parte, você percebe que é idêntica lá do gateway, mesma coisa. Que eu tenho o if then else aqui dentro, né? Ou eu jogo low ou eu jogo high no pino, né? Aí eu dou refresh display, né? No caso, retorno com verdadeiro, senão eu vou retornar falso, né? Aí eu pego, display também, a loop. O loop geralmente é muito simples, né? Você percebe que esse exemplo, ele realmente é curtinho, né? Porque é isso que leva ao entendimento. E você verifica a mensagem, né? Aí ele fala for me, né? Quer dizer, para mim. Então eu verifico se o pacote é para mim, eu crio essa lógica. Aí eu vejo lá, se for para mim o pacote, né? Então send LoRa packet, que é o estado corrente o estado corrente do dispositivo, mais o OK. Por que eu tenho que mandar o OK? Eu estou dizendo pro meu servidor, OK, né? Deu certo, entendeu? Eu preciso eu tenho que criar uma espécie de uma confirmação. Todo protocolo, gente, todo protocolo, ele é assim. Fulano, faz uma coisa, e você fica esperando. Aí o cara chega e fala assim, OK, você sabe que deu, entendeu? Então é assim, é sempre a lógica. Eu sei que, aí você pega um engenheiro assim, né? O cara fala, Fernando, isso aí é o sexo dos anjos, né? Mas a pessoa que não é da área, né? Aí eu faço lá o read, né? Aquele read LoRa packet, né? Lembra que eu expliquei lá? O que eu faço, né? Gente, nada mais é do que ficar concatenando, né? No array
os bytes recebidos, no caso aqui em formato de char, né? Depois eu retorno tudo que eu recebi. Gente, aqui eu estou compondo o pacote para mandar. Então eu faço assim, eu inicio o pacote. Esse print, ele não é para imprimir, tá? É como se fosse o sprint fiduc, eu escrevo dentro do array e aí eu finalizo o pacote LoRa com esse método. Então, ok, tá pronto para enviar, né? Gente, aqui, então você viu como que o nó LoRa, ele é bem mais simplesinho? Óbvio, né, gente? Numa situação, você está criando um produto, depois você vai ter que aumentar isso, né? Você vai ter que aumentar, você vai ter muito mais coisa para fazer, mas o exemplo simples é esse. O Web Fernando K, gente, é o seguinte, eu já expliquei lá, mas sempre é bom colocar alguma coisa aqui para a gente não esquecer. Você clica aqui, né? Vamos passo a passo aqui. Eu vou em Connection, né? Ó, olha como que é fácil. Eu clico aqui no mais, né? Aí eu pego o nome para conexão, IP, porta, eu ponho tudo aqui. Põe aqui e dou um add, né? Certo? Aí aparece aqui vermelhinho, né? Ó, no caso tá o meu IP interno, lógico, é o IP interno, né? Tem um detalhe, viu, gente? Ah, Fernando, só vai funcionar na rede local? Vocês sabem, né, gente? Lá no Fernando K, nesse app, eu tenho a possibilidade, agora eu lancei a possibilidade de usar Bluetooth também, tá? Então você pode usar Bluetooth, você pode usar Wi-Fi e você pode se conectar nos bancos de dados do Google também, né? Então você tem a possibilidade de extrapolar a rede local, né? Então é muito bom sem ter que usar DNS. Você clicou ali, né? Vai ficar verdinho, é porque você já está conectado, ou seja, você conectou já na tua rede, tá pronto para mandar comando, né? Então sempre vai aparecer esse comandinho aqui. E aí você tem tanta possibilidade de digitar na linha de comando, isso ajuda muito. Eu criei isso daqui, não é nem tanto para aquele usuário final, caseiro não, mas é muito para o próprio desenvolvedor que está criando o hardware. E às vezes, cara, você aperta um botão, não acontece nada, você não sabe o que aconteceu. Aqui no Fernando K ele tem a linha de comando, é como fosse, você tem aqui os espaços onde você pode colocar seus botões e você tem a linha de comando, onde você realmente consegue mandar alguma coisa diferente que nem está programado no botão, né? Bom, aqui, gente, é para você colocar os botões, tá? Então, colocando o botão lá, vamos lá. Aí você escolhe, né, o título do botão, o código que ele vai mandar, você escolhe a cor, tá? Bem simples, da Edge, né? E aí aparece aqui o botão, tá vendo? Então toda vez que você apertar esse botão, ele vai mandar aquela string lá, light on, né? Light 1 on, né? Porque no caso você escolheu o número 1. Você podia ter um monte de dispositivo ali, tudo espalhado com rede LoRa. Bonito, né? É bonito que com tão pouco código-fonte você consiga fazer uma rede já de uma certa, por que não dizer, sofisticação, né? Não vou falar complexo, não. Falei, né? Pronto. E aqui ele sempre dá o carinha que ele está conectado, né? Aí, então, gente, aí você pode, né, mover o botão, quando você clica em Enable Drag Button, você consegue mover ele e tal. E tem um detalhe, né, no Fernando K, você tem que sempre salvar, porque se você não der save aqui, você não consegue depois, o app não volta com esse botão mais online. Existe até, depois você sabe, esse cara, você pode guardar esse botão até na rede, tá? Depois você assiste o Web Fernando K lá e você vai ver tudo que esse aplicativo faz, que realmente eu sou suspeito de gostar dele, né? Fui eu que fiz, mas eu acho assim que eu criei esse aplicativo para facilitar. Tem bastante gente usando ele, né? E óbvio, depois se você tem uma aplicação específica e tal, aí você faz o teu, né? Mas assim, para o desenvolvimento do hardware vai ajudar muito. Eu uso ele aqui na minha casa, entendeu? Eu tenho um negocinho lá que eu ligo, desligo e tal. O todo, né? Você sabe que eu uso no meu todo automatizado. Vou automatizar, preciso fazer mais coisa aqui.
né? Gente, esse vídeo, ele não ficou com 1 hora, mas deu 43 minutos. Se você, olha isso, se você chegou até aqui, rapaz, então dê um like para mim. Porque, primeiro que você aguentou assistir meu vídeo até agora e deve ser muito importante para você também, né? Senão você não ficava até aqui. E eu agradeço, né? De coração, agradeço sempre o apoio que vocês estão me dando no canal, né? E até o próximo vídeo.